Nos Estados Unidos do final do século XIX, um mistério começou a se desenrolar em Michigan. Dezenas de artefatos supostamente antigos foram encontrados enterrados em fazendas e florestas, despertando a curiosidade de arqueólogos, religiosos e aventureiros. Esses objetos, cobertos de inscrições estranhas, sugeriam que povos do Oriente Médio teriam vivido na região muito antes da chegada de Colombo à América. A notícia se espalhou rapidamente, alimentando teorias sobre contatos transoceânicos e até mesmo ligações bíblicas com o Novo Mundo. Mas, por trás do fascínio, havia um segredo. Tudo não passava de uma das maiores fraudes arqueológicas já vistas nos Estados Unidos. Prepare-se para descobrir como um punhado de barro, moldado com criatividade e oportunismo, enganou uma nação inteira e colocou em xeque a credibilidade da arqueologia americana. Ao longo deste vídeo, vamos revelar em 10 curiosidades surpreendentes como esse golpe foi montado, quem estava por trás, quais interesses estavam em jogo e como a ciência, com métodos inovadores para a época, desmascarou tudo. Prepare-se para uma viagem fascinante pela maior fraude arqueológica da história americana e descubra como a busca pela verdade pode ser tão intrigante quanto o próprio mistério. Em 1890, no interior de Michigan, James Scotford, um simples operário, estava cavando um buraco para instalar uma cerca quando seu destino mudou para sempre. Ao atingir algo duro no solo, ele desenterrou um copo de argila coberto por inscrições misteriosas, algo que ninguém da região jamais tinha visto. A notícia do achado se espalhou rapidamente pelos jornais locais, alimentando a curiosidade e a imaginação de uma população ávida por novidades e mistérios arqueológicos. Em pouco tempo, outros objetos igualmente estranhos começaram a surgir, sempre em locais onde Scotford cavava. Era como se ele tivesse um dom especial para encontrar relíquias, e cada novo achado aumentava o frenesi. A comunidade ficou fascinada. Para muitos, aqueles objetos eram a prova de uma civilização perdida que teria habitado Michigan muito antes dos colonizadores europeus. Histórias sobre antigos povos misteriosos começaram a circular, e até estudiosos de fora do estado vieram investigar. Mas por trás do entusiasmo, havia um segredo sombrio. Scotford, aproveitando o interesse crescente, começou a fabricar as peças em segredo, usando técnicas simples de modelagem e pintura para dar aparência de antiguidade. Ele produzia os artefatos em seu próprio ateliê improvisado, copiando símbolos de livros antigos e inventando outros, para enganar até os mais atentos. O que parecia ser uma mina de ouro arqueológica, na verdade, era uma mina de mentiras. Scotford lucrou vendendo as peças e alimentando a febre arqueológica local, até que a verdade começou a vir à tona e a maior farsa arqueológica dos Ecewatseisa foi desmascarada. James Scotford era um fabricante de molduras e inventor autodidata, vivendo em Michigan no início do século XX. Ambicioso, mas sem reputação acadêmica, ele sabia que precisava de credibilidade para que suas supostas descobertas arqueológicas fossem levadas a sério. Foi então que Scotford se aproximou de Daniel Soper, ex-secretário de Estado de Michigan, um político carismático que havia deixado o cargo após um escândalo de corrupção. Soper buscava redenção pública e viu nas relíquias uma oportunidade de recuperar seu prestígio. Soper usou sua influência e contatos para legitimar as descobertas de Scotford. Ele organizou exposições em museus locais, convidou jornalistas e rapidamente transformou as relíquias em sensação nacional. A mídia da época, fascinada por mistérios arqueológicos, ajudou a espalhar a notícia. Juntos, Scotford e Soper venderam centenas de peças supostamente antigas. Eles lucraram não só com a venda direta, mas também cobrando ingressos para exibições e atraindo colecionadores ávidos por tesouros do passado. Soper defendia a autenticidade das peças com fervor quase religioso.
Ele atacava publicamente qualquer crítico, acusando-os de inveja ou ignorância, e chegou a desafiar especialistas para debates acalorados. A fraude ganhou status oficial quando algumas instituições respeitadas começaram a analisar e até catalogar as peças. Curiosamente, até arqueólogos renomados foram enganados, tamanha era a sofisticação das falsificações e o poder de persuasão da dupla. O caso das relíquias de Michigan se tornou um dos maiores escândalos arqueológicos dos Estados Unidos, mostrando como ambição, carisma e o desejo de acreditar podem enganar até os mais cautelosos. O segredo do sucesso? Inscrições absurdas, hieróglifos egípcios, cuneiforme, grego, hebraico e cenas bíblicas, tudo misturado. Para o público leigo, parecia complexo e autêntico. Mas especialistas logo perceberam: era impossível culturas tão diferentes se misturarem assim. Os símbolos eram copiados de livros, sem lógica ou contexto histórico. O resultado era um quebra-cabeça sem sentido, denunciando a fraude. A comunidade acadêmica não demorou a reagir. Professores de universidades renomadas analisaram as peças e logo declararam: era uma farsa grosseira. As inscrições eram rabiscos copiados de dicionários, e as marcas de corte eram recentes. A academia tentou alertar o público, mas foi acusada de elitismo por Soper e seus seguidores. A batalha virou ciência contra sensacionalismo. Os falsificadores cometeram erros amadores: argila não cozida que se desfazia, marcas de serra moderna, animais inexistentes nas Américas. As inscrições eram uma mistura sem sentido de símbolos, sem estrutura gramatical. As peças pareciam mais trabalhos escolares do século XIX do que artefatos antigos. Cada detalhe denunciava a fabricação recente. A credibilidade da coleção desmoronava a cada análise. Décadas depois, testes científicos como a termoluminescência provaram: as peças eram do final do século XIX e início do XX. Análises metalúrgicas mostraram técnicas modernas e ausência de envelhecimento natural. A ciência confirmou: tudo era artificial e recente. Não havia mais dúvidas, apenas fatos. As relíquias de Michigan eram uma fraude comprovada. A Igreja Mórmon se interessou pelas relíquias, achando que confirmariam suas crenças sobre migrações antigas. O geólogo James E. Talmage investigou e logo denunciou a fraude. A igreja se distanciou e doou sua coleção ao Museu Histórico de Michigan, como exemplo de engano. O caso virou lição de transparência e compromisso com a verdade. Em vez de esconder as peças, museus de Michigan as expuseram como exemplo de fraude. As exposições mostravam os erros e ensinavam pensamento crítico ao público. As relíquias viraram ferramentas para alertar sobre pseudociência. Uma virada genial de fraude à lição educativa. Scottford e Soper nunca admitiram a fraude, mesmo diante das provas. Soper continuou defendendo as peças até o fim, mas familiares revelaram que viam as peças sendo fabricadas em casa. A enteada de Scottford contou como ele envelhecia artificialmente os artefatos. A confissão final veio de quem presenciou a mentira de perto. O caso das relíquias de Michigan é um alerta atemporal. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. O desejo de acreditar pode ser uma armadilha. Senso crítico é fundamental. A verdadeira aventura está em buscar a verdade, não em aceitar mitos. Seja cético, verifique fontes e valorize a ciência. No fim, as inscrições eram apenas símbolos embaralhados, sem sentido ou valor histórico.
O caso virou piada acadêmica e símbolo de como a pseudociência pode enganar gerações. A lição: a verdade precisa ser testada e provada, não apenas desejada. Gostou da história? Compartilhe, comente e inscreva-se para mais revelações. Até a próxima!